Olá, meu nome é Antônio Alves Pereira, e eu, conjuntamente com o Guilherme François de Oliveira, faço parte do grupo C10 e esse vídeo consiste na apresentação do código desenvolvido que tem como objetivo, com base na função main, né, que basicamente ela chama a rotina Bhaskara, que vai calcular as raízes de uma equação de segundo grau com base nas entradas, né, que são exatamente os coeficientes dessa equação, né, o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C. O procedimento Bhaskara calcula as raízes, coloca essas raízes justamente na pilha e além disso retorna um inteiro, né, 1 caso as raízes sejam reais, 2 caso as raízes sejam complexas e 0 em caso de erro. E a partir disso, a função main ela chama então a Bhaskara, e depois disso você tem a função show, que com base no retorno da Bhaskara, ela vai basicamente retirar as raízes da pilha e apresentar na tela, né? Imprimir na tela os valores das raízes, com determinada configuração para as raízes reais, para raízes complexas e para erro. Então, a explicação do projeto realizado é basicamente isso. Aqui a gente tem no ponto data as strings definidas que eu estou utilizando no meu programa. No ponto teste, o código em si. Aqui tem a main com toda a manipulação dessas strings, né, fazendo as chamadas ao sistema. Eu estou chamando aqui a Bhaskara, chamando aqui a show, basicamente. E uma coisa que é importante é que esse programa é contínuo, né? A partir do momento que ele faz a leitura do teclado, chama Bhaskara, chama show, ele volta a ler outros números. Então, ele é sequencial nesse sentido. Aqui eu estou definindo basicamente os métodos, os procedimentos, justamente para imprimir, né, o programa, né? Aqui é um procedimento auxiliar, né, que eu estou utilizando justamente para evitar, né, o menos zero na saída, né? Porque em 30754 você pode ter o mais zero ou o menos zero. Aí para justamente evitar o menos zero, mas é mais uma coisa, questão de formatação na saída. E você tem de fato os métodos principais, né? Show, os procedimentos principais, o show, o Bhaskara, né? E só, né? E lá em cima a gente tem a main. Basicamente isso. Então, indo direto ao ponto, eu vou começar a implementar então as entradas solicitadas de teste pelo projeto, pela especificação do laboratório, e vamos analisar, né, esses resultados obtidos. Então, vou começar então a execução aqui do programa. Ok. Então aqui, digita o valor do coeficiente A. Então a primeira entrada, o A tem valor 1, digita o valor do coeficiente B, 0, e depois a gente tem menos 9,86, 96, 86, 96, 0, 440, 440. E as saídas deu então, essa é a primeira saída, essa é a segunda saída, são basicamente valores em módulo igual, né? O que tiver é o sinal. Agora vamos para a entrada B, né, que é 1, 0, 0. Então o A é 1, o B é 0 e o C é 0. Então veja que o código está contínuo, né? E ele me dá justamente os valores da saída. Se eu não usasse aquele procedimento para evitar o zero negativo, ele teria imprimido menos 0. Então é mais uma questão de deixar o resultado um pouco mais bonito na entrada, né? 0 é igual a menos 0, então não faz diferença. Mas eu uso aquele procedimento auxiliar, né? Que é chamado pelos outros pelo procedimento show, né? E agora vamos então para a entrada C, né?
que é 1,99 e 2.459. Então, A é 1, o B é 99 e o C é 2.459. E aqui a gente tem, né, saídas, raízes complexas, né? E aí a gente vê como atende os requisitos, né, do projeto. Vamos para D agora, que é 1, o A é 1, o B é menos 2.468 e o C é 3.3.7.6.7.6.2.4.4.0. E aqui as saídas também são complexas. E por último, vamos para a entrada E, que o A é 0, e o B é 10 e o C é 100. Nesse caso, como o A é 0, não é uma equação de segundo grau, né? Então aí a gente implementa erro, né? No caso, né, a saída é erro, não é equação de segundo grau. Esse é o caso que eu estou utilizando aqui como solicitado pelo trabalho. Uma coisa que é importante também de falar é que nessa implementação a gente tem que, no caso das raízes serem reais e complexas, a gente está colocando as raízes na pilha e a função show, ela basicamente retira as raízes da pilha, né, ajustando, né, o stack point. No caso de erro, isso não é necessário porque eu não tô adicionando nada na pilha. Isso o trabalho não especifica isso, mas foi uma escolha que eu fiz, né? A gente não precisa alterar nada na pilha, né? Porque deu erro, então não tem raiz, não é equação de segundo grau. E é basicamente isso. Então, com isso a gente encerra, né? Então, esses foram os testes solicitados. E com isso eu encerro a gravação desse vídeo. E é isso.